This is the fascinating tale of the Grave Digger, one of the most powerful and mysterious bands from Germany. Sim, meus caros, é hora de falar do Grave Digger, uma das bandas mais importantes do cenário do heavy metal na Alemanha. Ela que, junto com Rage e Running Wild, forma a tríplice aliança do heavy metal naquele país. De fato, assim como nós tivemos no início dos anos 80 a nova onda do heavy metal na Grã-Bretanha, nós tivemos também na Alemanha uma nova onda do heavy metal nos anos 80. Bandas que surgiram, então, e solidificaram a Alemanha como um dos países mais importantes dentro da cena do rock pesado e do heavy metal em particular. A Alemanha foi importante também por desenvolver o assim chamado power metal, uma versão do heavy metal tradicional que incorpora elementos do speed metal, portanto um heavy metal mais rápido, mas que incorpora também linhas melódicas com refrões bastante fortes, com um som mais limpo, menos pesado do que o thrash e o black metal, e usando também de alguns recursos, como o uso de teclado, e apresentando assim uma sonoridade mais limpa, né? E além disso, sendo bastante influenciada, né, por bandas como Rainbow e Deep Purple, pois os temas sempre dizem respeito a grandes sagas, né, e histórias que permitem, né, toda uma representação teatral e dramática, né? O Grave Digger foi uma dessas bandas que incorporou elementos do power metal, especialmente na sua segunda fase. Na primeira fase, que é composta pelos 3 primeiros discos dos anos 80, o Heavy Metal Breakdown, de 1984, Witch Hunter, de 1985, e o álbum War Games, de 1986, né? Nesses discos, a banda apresentou um heavy metal mais tradicional. Depois de se dissolver, no final dos anos 80, quando a banda modificou seu nome, né, de Grave Digger, né, coveiro, para simplesmente Digger, escavador, a banda lançou um disco chamado Stronger Than Ever, em 1986, e com isso, né, não atingiu o seu objetivo, que era fazer um sucesso comercial no mercado norte-americano, e acabou se dissolvendo. Quando voltou, no início dos anos 90, com o álbum The Reaper, de 1993, a banda de fato incorporou todos esses elementos do power metal, apresentando uma sonoridade bastante forte e lançando discos que se tornaram clássicos e fizeram com que o Grave Digger fosse considerada uma das bandas de heavy metal mais importantes do mundo. Bem, por isso eu vou falar do Grave Digger, né, como o maior representante da nova onda do heavy metal na Alemanha, e também porque é a banda que eu tenho aqui, todos os discos, tenho uma certa familiaridade com a discografia, a ponto de poder falar dela com alguma propriedade. Bem, vale a pena dizer, então, que, no final das contas, o Grave Digger lançou 19 álbuns de estúdio. Pelo menos com esse nome, Grave Digger, 19 álbuns de estúdio, contando, né, é claro, apenas os álbuns inéditos de estúdio, fora os álbuns de coletânea e ao vivo. Deixando de lado, portanto, o Stronger Than Ever, de 1986, em que a banda, inclusive, modificou o seu nome. E deixando de lado também a coletânea lançada em 2015, chamada The Exhumation, The Early Years, em que a banda regravou as músicas dos 3 primeiros álbuns, né, e ainda lançou 2 músicas inéditas. Mas eu vou deixar esse álbum de lado, né, na minha discografia. Vou comentar apenas que eu acho esse álbum bastante fraco, porque, como a maior parte das tentativas que algumas bandas fazem de regravar os seus clássicos, né, numa sonoridade nova, a banda, o Grave Digger, aqui também não foi bem sucedido. Muito bem, então vou falar dos 19
outros discos já lançados pelo Grave Digger. Vale a pena mencionar também que está prevista para agosto deste ano um novo CD do Grave Digger, né? Um novo lançamento, o álbum chamado Symbol of Eternity, que pretende ser uma continuação da saga contada no álbum Knights of the Cross, de 1998. Então, uma tentativa de retomar toda aquela temática dos 3 discos que são considerados os melhores, e eu também não vou fugir disso em minha lista, que são aqueles discos das sagas da Idade Média, né? O Tunes of War, de 1996, o Knights of the Cross, de 98, e o Excalibur, de 99. Né? São os 3 discos que fizeram, de fato, com que o Grave Digger se tornasse uma das bandas mais importantes do cenário do heavy metal mundial. Não é à toa que a banda, naquele período, fez, início dos anos 2000, fez uma série de shows no Brasil, quase sempre lotados, né? Como uma banda bastante popular, né? E, de certa forma, desde então, a banda tenta alcançar de novo aquele auge, muitas vezes revisitando essa temática, e nem sempre de uma forma que tem dado muito certo, né? Então, esse período do auge da banda, dos anos 90, é o período em que a banda tenta, né, de fato, repetir em alguns lançamentos. Bem, então, o meu ranqueamento, a minha análise da discografia do Grave Digger vai espelhar um pouco essa preferência pelo auge, lá nos anos 90, por alguns álbuns clássicos e por tentativas mais ou menos bem-sucedidas de reviver esse período. Em 19º lugar, então, no fundo da minha lista, eu vou do álbum de 2010 chamado The Clans Will Rise Again, que é uma tentativa, né, de reviver a história contada em Tunes of War, né, das guerras entre os países britânicos, né, na Idade Média, contando a história, né, dos clãs, das terras altas, né, e todo aquele período da Idade Média, né, que nós temos, né, a história de grandes figuras da história ali da Grã-Bretanha, especialmente da Escócia, e a banda revisitou esse tema, né, do álbum Tunes of War nesse álbum de 2010, The Clans Will Rise Again. O resultado não foi dos melhores, né? Há algumas músicas boas, como Highland Farewell, Rebels, Valley of Tears, mas no final das contas, um disco que ficou bem abaixo do Tunes of War de 1996. Então, The Clans Will Rise Again fica em 19º lugar na minha discografia. Em 18º, vou mencionar Clash of the Gods, de 2012, né? Um álbum, né, que tem algumas faixas interessantes, não é um álbum ruim, com exceção, né, do Stronger Than Ever. Acho que o Grave Digger nunca lançou um álbum ruim, exatamente ruim. Esse álbum até tem alguns momentos bem interessantes, como na faixa de abertura, chamada Sharon, Ferman des Todes, God of Terror e Hell Dog, e também Medusa. A banda também trabalhou uma canção chamada Home at Last, que inclusive gerou um single, né? E que nessa versão aqui contém um CD bônus, né? Com essa Home at Last, né? Que aqui também tem uma versão em alemão, e alguns outros bônus de músicas ao vivo e músicas que não foram incorporadas no CD Clash of the Gods de 2012. Um bom CD, mas que fica em 18º lugar na minha discografia. Em 17º, eu vou mencionar aquele que é o mais fraco dos 3 discos dos anos 80, no caso, War Games, que foi lançado em 1986. Ele foi gravado em 85, lançado no início de 86, e no final de 86 a banda já tinha um outro nome e uma outra sonoridade, como eu contei, né, lançando o álbum Stronger Than Ever, que não agradou ninguém.
Mas esse álbum aqui, War Games, tem alguns bons momentos, especialmente na faixa Fire in Your Eyes, na Paradise, na faixa Enola Gay, Drop the Bomb, e numa faixa chamada Fall Out, que é a oitava aqui, que é uma faixa muito interessante que faz lembrar bastante, assim, nas linhas de baixo, Stranger in a Stranger Land, do Iron Maiden, né? Que foi lançada justamente no álbum que foi lançado também em 86, o Somewhere in Time, né? Seria um plágio? Não acho. Então, acho que é apenas uma coincidência, mas vamos lá. War Games, então, em 17º lugar. Em 16º, Fields of Blood, o último álbum da banda, lançado em 2020, e é um álbum que, aí eu vou falar um pouco da formação do Grave Digger, né? O Grave Digger, ele é basicamente, né, um projeto musical totalmente comandado pelo vocalista, letrista e compositor Chris Botendown, né, que ao longo dos anos recrutou uma série de músicos para formar a banda. A banda teve uma formação bastante estável nos anos 90, com o baterista Stefan Arnold, com o baixista Jens Becker e o guitarrista Uwe Lullis, né? Depois o Uwe Lullis saiu, entrou Manny Schmidt, e nos últimos tempos o guitarrista da banda foi o Axel Ritt, né? E a banda sempre contou também com um tecladista que nos shows aparece lá com aquela máscara, né, representando a figura da morte, que é também a figura que aparece nas capas dos discos do Grave Digger, né? Essa caveira aí representante da morte. Bem, nesse álbum aqui de 2020, o baterista Stefan Arnold não faz mais parte da banda e foi substituído por Marcus Nipp, né? Bem, e Fields of Blood é um bom disco, né? É um bom disco, mas não é também um dos grandes e melhores trabalhos do Grave Digger. Novamente, a temática das guerras do período medieval estão presentes, né? Como na faixa The Heart of Scotland. Os melhores momentos são alguns momentos em que há uma sonoridade um pouco mais diferente da sonoridade, muitas vezes genérica, que o Grave Digger faz nesses últimos álbuns mais recentes. Por exemplo, na canção Thousand Tears, que tem a participação de uma cantora chamada Nora Lurimo, né? Acho que é assim que pronuncia. E a faixa Fields of Blood também, que é muito boa, é uma faixa épica que fecha o álbum, é bastante interessante. E uma que tem um andamento diferente também, que vale a pena mencionar, é My Final Fight, né? Que tem um andamento assim parecido com aquelas músicas do Iron Maiden, aquela cavalgada que eu acho bastante interessante. Bem, Fields of Blood, então, fica em 16º lugar. Em 15º lugar, eu vou mencionar um álbum de 2018, né? Um álbum anterior ao Fields of Blood, que é o álbum The Living Dead, né? Como vocês podem reparar, a banda ela oscila, né, entre temáticas que dizem respeito a guerras, né, onde há sempre a figura da morte e da morte violenta, e contos de horror, como é o caso aqui desse álbum The Living Dead, de 2018. É um álbum que é um pouco genérico, como esses últimos álbuns do Grave Digger, né? Talvez a banda tenha lançado álbuns demais, teria sido melhor, talvez, trabalhar um pouco melhor as canções, lançar um número menor de álbuns com maior qualidade. Mas, enfim, para quem gosta, temos aí, né, 19 álbuns. E deste The Living Dead, eu destaco as faixas. A primeira, Fear of the Living Dead. A segunda, Blade of the Immortal. Uma faixa que é a quinta, chamada The Power of Metal, que é também uma constante na banda, né? Canções de autoexaltação do metal, né? Uma coisa assim meio Manowar, né? Que é próprio também do estilo do Power Metal, né? O próprio Manowar também é considerado uma banda que faz um tipo, né, diferenciado também de Power Metal. O Grave Digger tem alguma semelhança, né?
embora com uma riqueza bem maior. Mas eu gosto também, nesse disco, de uma faixa chamada Zombie Dance, que também tem uma levada assim, meio folk, bastante interessante. Muito bem, The Living Dead, 15º. 14º, Healed by Metal, Curado pelo Metal, que é um disco, né, que tem já mais claramente essa temática da autoexaltação, exaltação do metal, do metaleiro, né? Então a faixa título é sobre isso. Tem uma faixa chamada Ten Commandments of Metal, né? Em que a banda fala quais são os 10 mandamentos do metal, e isso vale a pena citar, né? Até porque está aqui no encarte os 10 mandamentos. Eu vou ler para vocês. O primeiro: você nunca deve tocar guitarra sem distorção. Isso é curioso porque a banda ela chegou a fazer algumas gravações acústicas, né? Inclusive no vinil que eu tenho aqui do disco Return of the Reaper, de 2014, há diversos bônus de canções acústicas. Então, a banda já cita, né, um mandamento que ela mesmo não cumpriu. Segundo, you shall not cut your hair. Você não deve cortar o seu cabelo, né? Terceiro, you shall hit the drums as hard as you can. Né? Você deve tocar a bateria, né, mais forte que puder. Quarto, e essa é boa. You shall share your beer with your brothers and sisters in metal. Essa é boa, né? Compartilhar a cerveja com seus brothers e sisters do metal. 5. You shall raise your hands showing the devil horns. Essa é inegável. 6. Indo direto para a tradução, né? Você deve tocar metal o mais alto que puder. 7. Você nunca deve lavar o seu vestimento de metal. Né? 8. Você não deve passar um dia sem louvar o heavy metal. 9. Você deve desafiar o tempo num festival de metal, né? Então, faça calor ou faça frio, você tem que suportar o tempo. E 10, você sempre estará lado a lado, pois nós somos o metal, ou você é o metal, né? You shall always stay side by side, because you are metal. Né? Então, esses são os 10 mandamentos do Gravedigger, né? Mandamentos aí para os metaleiros e metaleiras, brothers and sisters of metal, mensagem trazida por esse álbum de 2017, Healed by Metal, que fica em 14º no meu ranqueamento. Em 13º, Liberty or Death, de 2007. Um álbum que, né, tem bons momentos mais fracos. A faixa título é boa, Ocean of Blood é boa também. Silent Revolution, um dos grandes momentos do álbum. Shadowland também é muito boa. O álbum conta com um bônus, né, um disquinho bônus do EP Yesterday, né, que é uma regravação de uma faixa clássica que está no primeiro disco do Gravedigger, o Heavy Metal Breakdown, que é uma balada, né? E contém também uma faixa inédita chamada The Reaper's Dance e No Quarter, que é um cover do Led Zeppelin. Muito bem, Liberty or Death, 2007, fica em 13º lugar. Em 12º, Rheingold, de 2003, né? Um disco que fez bastante sucesso aqui no Brasil, porque a banda estava em alta, mas é um disco que eu não considero dos mais inspirados. Foi inspirado no Anel dos Nibelungos, né, do Richard Wagner, na ópera do Richard Wagner, e tem exatamente os temas ali, o Anel, o Rheingold, Valhalla, algumas faixas boas, né, mas nada demais, né, a última faixa, Twilight of the Gods. Então, Rheingold fica em 12º lugar. Em 11º, um álbum muito bom, né? Já entrando aqui nos álbuns do Gravedigger, que são muito bons, entrando, portanto, na metade, na melhor parte da discografia da banda,
Return of the Reaper, né? Embora tenha novamente esse título e essa temática que volta a uma temática, né? Porque nós temos The Reaper de 1993 e Return of the Reaper em 2014. Mas é um disco muito bom, com faixas bastante pesadas e uma sonoridade muito boa. Faixas como Hell Funeral, War Gods são muito boas. Eu gosto muito da Grave Desecrator e da Dia de los Muertos, né? Esse título em espanhol. E, enfim, um disco realmente muito bom do Grave Digger, Return of the Reaper 2014. Em 10º lugar, né? Então aqui realmente nós temos, né, os 10 melhores, os top 10 dos discos do Grave Digger. Em 10º lugar, Ballads of a Ragman, de 2009, que tem uma faixa que é ligeiramente diferente, o título, né? Ballad of a Hangman, né? Balada no singular, né? O título do álbum é Ballads, no plural. E essa faixa, né? Ballad of a Hangman, é muito boa, é uma das melhores do Grave Digger, uma das que eles faz parte, né, do set list dos shows, né, porque de fato tem um refrão assim, né, muito uma música de show, né. Tem algumas outras faixas boas como Hell of Disillusion e Storm Rider, né, que vale a pena ser citada. Então, um disco muito bom, Ballads of a Hangman 2009. Em 9º lugar, no meu ranqueamento, na minha hierarquia dos melhores discos do Grave Digger, fica The Last Supper, de 2005, né? Um disco muito bom, essa faixa, título The Last Supper, é muito boa. Eu gosto também bastante da Grave in the No Man's Land. Enfim, um disco que eu gosto bastante, uma sonoridade muito boa, né? Faixas épicas, com uma certa dramaticidade, né? Que aborda sim, temas antigos, né? Para dar aquela temática e a atmosfera épica de uma maneira que não soa tão genérica como nos álbuns mais recentes. Em 8º lugar, The Grave Digger, de 2001, um álbum que eu particularmente gosto, que talvez não tenha sido tão bem recebido pelo público na época, porque o público estava muito alinhado, digamos assim, com as faixas mais épicas, com a temática medieval, e aqui a banda voltou, digamos assim, às origens e a tratar de temas mais relativos a histórias de horror, né? Baseado aqui em contos, em textos do Edgar Allan Poe. Eu gosto bastante da Son of Evil, da segunda faixa, The Grave Digger, King Pest, Funeral Procession, enfim, bom disco do Grave Digger, The Grave Digger, de 2001. Bem, continuando, eu vou agora com um clássico, Witch Hunter, de 1985, um clássico do heavy metal, né? O Grave Digger, uma banda que sempre foi muito bem vista no cenário do heavy metal mundial, europeu, né? Que, no entanto, é claro, né, um cenário mais estrito, uma música mais segmentada, e aí por isso que a banda tentou dar um salto, né, no ano seguinte com Stronger Than Ever e a mudança de nome. Mas aqui um disco muito bom, com a faixa título, que é clássica, com Night Drifter, com Getaway, com Here I Stand, que é uma das melhores do álbum. Tem uma música também chamada Love is a Game, né? A banda no início e às vezes nos últimos anos também, ela pretende, às vezes, ela lança, né? Compõe algumas baladas, algumas melhores, outras piores. Love is a Game, de fato, não é uma das melhores. Mas Witch Hunter é um álbum clássico e fica em 7º lugar. Em 6º, um álbum muito bom, que é o The Reaper, de 1993, né? Tem aqui o vinil atrás de mim. É um álbum que incorpora todo o peso
e a velocidade do power metal, que dá, portanto, um caráter mais moderno ao Grave Digger a partir dos anos 90, que representou a volta às raízes da banda, né? Que havia sido dissolvida, né? E que volta aqui com a seguinte formação, né? Além do Chris Bottendown, né? O guitarrista Uwe Lullis, né? Que havia se juntado à banda na época do Stronger Than Ever, né? E que permaneceu na banda até a conclusão, né, dos anos 90, com o Excalibur, de 99. Depois ele saiu, formou uma banda chamada Rebellion. Depois saiu do Rebellion, foi para o Accept, e agora eu já não sei onde ele anda. Mas, enfim, é um ótimo guitarrista, Uwe Lullis, né, que fez parte aí no auge da banda nos anos 90, a partir desse disco The Reaper. O baterista é o Georg Mihael, e o baixista Thomas Göttlich, que depois também vai sair da banda e montar junto com o Uwe Lullis o Rebellion. Muito bem, esse disco é clássico e muito bom, tem várias faixas boas, né? A faixa título é excelente, a Ride On é muito boa, Wedding Day também vale a pena. E um outro ponto alto desse disco é a parte 2 da Legion of the Lost, né? A Legião dos Perdidos, cuja primeira parte é lá do Heavy Metal Breakdown, primeiro disco, de 84, ok? Bem, aqui então nós vamos com os 5 melhores discos do Grave Digger, e eu vou começar em quinto lugar com o Heavy Metal Breakdown, o disco de estreia da banda em 1984, um disco absolutamente clássico. A formação aqui tem uma formação bastante diferente, né, dos demais discos mais recentes, né? Nós temos, além do Chris Bottendown, né, no baixo, Willie Lachman, na bateria, Albert Eckhart, e na guitarra, Peter Mason, ok? Ou Peter Mason, sei lá como pronuncia, mas enfim, Heavy Metal Breakdown é um clássico, né? Faixa título dispensa comentários. Headbanging Man, a abertura do disco. Yesterday, né, que eu já comentei. Legion of the Lost e a faixa Tyrant. São os pontos altos desse disco de 1984, em quinto lugar na minha discografia. Em quarto, Heart of Darkness, de 1995. Um disco muito bom, talvez o mais pesado e sombrio da banda, com faixas muito boas, fortes, pesadas e sombrias, né? Como eu disse, Demon's Day, Circle of Witches, uma faixa chamada Shadowmaker, que é uma porrada, The Grave Dancer, que tem um riff impressionante, e a faixa título, Heart of Darkness, né, uma faixa que tem quase 12 minutos, uma faixa épica e muito boa, né? Eu gosto tanto do Heart of Darkness que eu tenho também o disco aqui em vinil. É um disco excelente. Na minha opinião, o melhor álbum do Grave Digger, tirando, né, a trilogia da Idade Média, que necessariamente vai ocupar aqui os 3 primeiros lugares no meu ranqueamento. Vou começar, então, em terceiro lugar, Excalibur, de 1999. Eu tenho aqui, né, inclusive, as minhas versões da trilogia tem uma assinatura, mal dá para ver aqui, mas o Jens Becker escreveu aqui, assinou e fez até uma carinha aqui na lua, dessa minha versão Digipack, desse álbum sensacional, que nós temos aqui aquela célebre ilustração da Round Table, da Távola Redonda, né? E aqui eu me lembro dos meus amigos do The Round Table Forever, né? O RTF, né? Amigos aí que tem um canal no YouTube. Saudação ao Ian, ao Leonardo Mexicano.
E então Excalibur fica em terceiro lugar, né? Várias faixas aqui excelentes, desde a faixa título, Pendragon, The Round Table, Morgan Le Fay, Tristan Fate, Lancelot, The Final War e Avalon, né? Que fecha o disco, né? É um disco excelente, né? Muito bom. Excalibur de 1999, só fica atrás de dois álbuns que competem ali pela liderança, né? Porque são álbuns perfeitos, verdadeiros clássicos do heavy metal. E se você gosta mais de um do que outro, não tem problema, porque realmente, em termos de qualidade, é muito difícil dizer qual é o melhor, se é o Tunes of War ou o Knights of the Cross. Eu vou colocar em segundo lugar o Tunes of War. Tenho aqui, né, o disco com uma assinatura do Chris Boltendahl, acho que agora deu para ver aqui, né? Ele assinou isso, foi em 2003, né, na turnê do, do Ryan Gold, né, no show, eu fiquei lá esperando junto com outros, né, uma época que havia uma verdadeira febre em torno do Grave Digger, e especialmente a partir desse disco, né, disco que ainda tem o baixista, que não é o Jens Becker, mas o nosso amigo Tommy Göttlich, junto com o Uwe Lullis, mas já tem o Stefan Arnold na bateria. É o primeiro disco do Stefan Arnold na bateria, ele faz um trabalho excelente, né, nesse disco, que assim, é clássico do início ao fim, né, não é à toa que a banda, há alguns anos atrás, ela fez uma turnê só tocando esse disco inteiro, né, o que originou o CD e DVD The Clans Are Still Marching, né? O show do Wacken com participação especial de diversos ícones do metal, como Doro Pesch, Hansi Kirsch, Van Canto e outros, né? Mas, enfim, Tunes of War é um álbum excelente, né? E bom do início ao fim, daqueles que não tem como ouvir apenas uma faixa, você tem que ouvir o disco inteiro e mergulhar na história ali da Escócia, né, que é no caso o tema que está sendo contado neste álbum Tunes of War, né, que já contém aí a presença das gaitas escocesas nas músicas, e especialmente na faixa mais conhecida, que é Rebellion, The Clans Are Marching, né, que é um verdadeiro hino do heavy metal. Mas, em primeiro lugar, na minha opinião, como o melhor disco do Grave Digger, um dos discos mais perfeitos da história do heavy metal, que, na minha opinião, fica lá na lista dos 10 melhores discos de heavy metal da história, Knights of the Cross, de 1998. Esse disco é excelente também, do início ao fim. A gente tem que ouvir assim do início ao fim, não dá para destacar uma faixa, embora todas sejam ótimas, especialmente a faixa título, para citar. Eu gosto muito da Monks of War, né? Um thrash metal violento, Lionheart, que tem um riff belíssimo, The Curse of Jax, uma balada muito boa, e The Battle of Bannockburn, que fecha, né, toda essa trilogia da Idade Média, que de fato foi um momento genial da banda, né, com o qual de fato a banda se tornou uma das maiores bandas de heavy metal dos últimos tempos. É isso, gente. Então esses foram os meus comentários sobre a discografia do Grave Digger, uma discografia bastante extensa e de excelente qualidade. E estamos aí esperando o lançamento do novo disco em agosto, Symbol of Eternity. E vocês continuam acompanhando esta série, né? No próximo episódio eu vou falar de outra linhagem, digamos assim, do heavy metal na Alemanha, que é justamente a linha do heavy metal melódico, de bandas como Halloween e Gamma Ray, e a obra do mestre Kai Hansen. Acompanhem, sigam e até a próxima.